lives, né? Seja lá no Instagram com os estagiários da Veiga, né? Ou seja aqui no quadro dos protagonistas, é para a gente também se divertir, independente do tema, porque precisa ter bom humor, a gente vai falar isso aí mais para frente nesse quadro, né? Precisa ter magia, né? Eu vou ter também uma convidada, né, de contação de histórias para a gente viajar aí no imaginário, né? Então tem que ter diversão, porque pô, a gente está nesse momento de isolamento social. Se na hora da live for uma aula daquela tradicional, formal, a gente com a régua na mão, parará, não pode isso, não pode aquilo, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai participar, né, de nada, né? Então é muito complicado. Né? Então, aquilo que você falou, aprendendo, né, de forma informal, é bem mais gostoso, bem mais participativo, não tem esse negócio de porque não pode parar para interromper. Não, é um bate-papo, é uma live super bacana. É claro que ela tem um direcionamento, porque nós temos curiosidades, né? E queremos também aprender junto com todos, mas é muito bacana esse momento, né? Muito bacana. É um momento de troca, né? Com certeza. Ninguém está num palco. Graças a Deus, ó, a pandemia tem as suas coisas de boa. Ó, aqui todo mundo fica nivelado. Às vezes eu odeio quando em escola que tem aquele palquinho, né? Aquele palquinho onde ali está o saber. Onde que está o saber? Isso é muito estranho, né, para o século XXI. Né? E aí, na live, todo mundo está igual, todo mundo está no... Pois é, exatamente. Por isso que eu quis usar o Meet, né, para os protagonistas, né? E aí, mais tarde, também vou fazer isso com os alunos, porque a gente fica no mosaico, a gente está falando e todo mundo está aquilo que você falou. Né? A Gabriele falou, cheguei. Estamos todos exatamente nivelados, porque, né, funciona assim. Deixa eu te contar uma coisa, antes de te apresentar. A professora Luzia defendeu, a Luzia, o Wilman está fazendo doutorado também em psicanálise, né? E a Luzia, semana passada, defendeu, né, brilhantemente, falando sobre os surdos, né? Que máximo! Eu estou sofrendo tanto, gente, às vezes hoje eu falei assim, nossa, doutorado não é coisa de Deus, porque ficando um pouco como as pessoas falam, porque a gente sofre tanto, fica com a sensação de impotência em determinados momentos, né? Acho isso, né? Mas não é fácil. Mas vamos começar, né? Vamos começar agora. A gente já está com um público bem bacana, né? Para a gente começando esse bate-papo, né? Um bate-papo já direcionado. A Candice também é frequentadora assídua das nossas lives, né? Seja onde for. Também futura já é professora, né? Também já está quase lá formada, mas tem aí ideias, né, bem inovadoras, é um povo bem bacana, cada um dentro da sua área fazendo diferença na vida das pessoas. Né? E aí eu quero que vocês, né, todos vocês entendam que o espaço dos protagonistas é justamente para isso, entendeu? Para que a gente se mostre para o mercado, né? Depois a gente, né, o professor Sérgio tem aí a área dele de atuação, Kátia, né? E todos, cada um tem sua área de atuação, a Adelaíse também tem a dela, e que também faz lives fantásticas, e esse grupo é um grupo muito bacana, que eu gosto muito, que o foco nosso é totalmente no outro, né? E aí a gente acaba sendo muito beneficiado com isso tudo. E aí por isso que hoje eu trouxe para estar conosco o professor Wilman, né? Com essa temática bastante interessante, que é a formação dos professores, a educação do século XXI. E nós pensamos muito isso porque ele é autor desse livro, né, com essa temática, e não só desse livro, depois ele vai contar para vocês de bem mais livros, né? O primeiro livro que eu li dele foi do O Homem Chapéu Coco, né? E exatamente, a Adelaíse, mais tarde, olha só, já tem uma dica para o Instagram, tá? Mais tarde tem o Preço na Terça com a Adelaíse no Instagram,
que é fantástico, onde ela dá aula para que a pessoa cada vez mais se posicione e reposicione e entre para o mercado de trabalho de uma forma muito interessante. E aí, o que acontece? Vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo, né? Ele já é professor há muitos anos, ele vai contar, é diretor de escolas, está lá na Secretaria de Educação, vocês estão vendo, ele está lá na Estante Mágica, que é uma empresa que eu amo de paixão, e ele hoje recebeu, a Estante Mágica recebeu uma premiação, toda a equipe, né? Estou dizendo na pessoa dele, porque ele também é de uma generosidade extrema, e merece todo parabéns, todo reconhecimento. E vou passar a palavra para ele contar para a gente, né, um pouco mais sobre o livro, que é muito interessante. Eu sei que eu sou aquela suspeita perfeita, né, porque eu sou apaixonada por ele, pelo trabalho dele, mas vocês também vão se apaixonar, pode ter certeza. Wilma, com você a palavra. Obrigado, gente. É uma honra estar falando sobre educação com pessoas interessadas em educação. Eu sou professor desde a minha vida inteira. Eu vou falar, eu me formei em letras, eu tinha 20 anos na UERJ, e foi assim apavorante, porque eu tinha a certificação de professor e não era professor, porque eu saí correndo da escola com medo de aluno. Porque é muito o que ser professor vai além dessa uma certificação. O outro te colocar nesse lugar. Quem tem que colocar a gente no lugar de professor é o aluno, né? E aí tem que saber como vai fazer isso, como orienta para que o outro coloque a gente nesse lugar. Bom, vou falar do livro, né? Eu sou escritor, eu escrevo ficção, né? É o Homem de Chapéu Coco, que a Luciana já falou aí, é uma ficção infanto-juvenil, mas eu escrevo contos, crônicas, sou ghostwriter, escrevo para uma editora 2 livros por ano. Escrevi sobre educação, é o primeiro, e tem um no forno para sair, que é o Outro Lado do Espelho, que é uma ficção que mistura bastante coisa, mistura psicanálise, mistura essa coisa do bullying. E que eu tive a honra de ler o primeiro capítulo. A Lu leu o primeiro capítulo que eu estava escrevendo. E está prontinho o livro, ainda não lancei por causa da pandemia, eu gosto de lançar no momento, quero que estejamos num momento melhor para lançar o livro, que é bem legal, mas eu vou falar para a Lu e ele espalha para vocês, né? De ficção, mas deve sair esse ano, ou bem no início do outro, e a minha tese de doutorado vai virar livro também. Eu estou escrevendo para professor, né? Eu estou pesquisando sobre a perversão na adolescência, uma perversão flutuante, né? E é bem legal, eu estou pegando alunos de escola pública, a minha pesquisa é alunos de escola pública, adolescentes de escola pública, para pegar essa perversão flutuante aí. Né? Mas é um termo técnico, depois eu posso explicar melhor o que é isso. Né? Então, bom, minha experiência em escola, eu fui professor a vida inteira, né? E dirigi escola durante 10 anos, e fiquei 5 anos implantando o sistema socioemocional, foi a primeira escola pública no Rio de Janeiro a colocar o socioemocional de uma maneira intencional no ensino médio. E aí foi uma experiência, acho, super gratificante. Acho que foi nesse momento que eu conheci a Lu, estava lá no Chico Anísio, essa escola que foi considerada a melhor escola do Brasil, escola pública, levando em conta o socioeconômico dos alunos. Então, sabe, é incrível. Trabalho na Estante Mágica, com os projetos, colocando socioemocional no projeto. Tem gente aí que já trabalhou com a Estante Mágica. Hoje a Estante Mágica ganhou um prêmio está entre as 10 melhores empresas do Rio de Janeiro, né, para se trabalhar. E isso é bem gratificante para mim. E na Estante Mágica eu sou o gerente de educação e sou psicanalista da trupe lá da galera, para acalmar o coração do pessoal. Tá? Então, o livro, Educação do Século XXI, eu faço um passeio sobre a educação, desde a reforma pombalina, aí eu vou trazendo uma forma bem gostosa de ler, até os dias atuais, e aí depois eu entro numa coisa que é bem complexa, que é a transferência, né? Como o professor lida com a transferência
do aluno. E como o professor lida com esse ódio e paixão do aluno, que são duas vias, né, que correm juntinhas, que é o amor e o ódio, né, assim, a rejeição e o amor que o aluno tem pelo professor, como ele lida com isso. Então, nesse livro eu falo bastante disso, foi minha pesquisa do mestrado, e eu vou bem a fundo nessas questões. Conversei quando estava escrevendo bastante com a Luciana sobre essas pesquisas, como que é. E tinha uma coisa a meu favor, que eu estava dentro da escola, né? E tudo que eu escrevi é muito de experiência, como lidar com o aluno, como que você encanta o aluno. Então, eu escrevo e garanto, né, pela experiência, que a gente só aprende quando a gente deseja, né? Então, ninguém aprende se não trouxer lá na bagagem o desejo, se não trouxer, não, se não for provocado pelo desejo, né? Então, o papel do professor, nós fomos formados, quem é professor aqui, foi formado para ter seu dono do conhecimento, para chegar lá na frente e transmitir um conteúdo de matemática, português, história, e aí você passa lá no quadro, e aí você deu aula, a minha aula foi maravilhosa, tudo bem, eu saio, e aí saio com a consciência tranquila que deu uma boa aula. Deu uma boa aula para quem? Se o aluno não prestou atenção, não ficou interessado e não aprendeu, né? Eu já escutei muita gente falar assim, o aluno chega, ele aprende na escola. Alto lá, não aprende só na escola, então o papel da escola tem que ser repensado, né? A escola não é esse lugar, é um lugar, é o segundo mundo que a criança vai, quando ele sai de casa, ele vai para a escola. Então é o primeiro contato que ele tem com o estranho, com o outro, com o diferente, com as pessoas que ele começa uma relação, é o micromundo, é a escola, né? Então a escola precisa ser um micromundo no século XXI. Né? Há muito tempo que precisa ser o micromundo, só que as pessoas ficam travando. A escola é aquele negócio quadrado, que tem que todo mundo sentar um enfileiradinho, olhando para a nuca do outro, e alguém falando lá na frente, dando palestra, e todo mundo em silêncio. Isso ninguém aprende. Essa meninada não aprende de jeito nenhum assim, porque eles querem participar do aprendizado. E a escola está formatada, algumas, né? Não estou generalizando, não. Algumas escolas para dar um aprendizado do século XIX, né? Então, os alunos ficam querendo, eles gostam da escola, quando a escola é legal, do pátio, né? Mas eles não gostam da sala de aula, exatamente porque o professor ele não aprendeu nessa formação inicial dele essa parte que é muito interessante, da pedagogia, né? Não do conhecimento acadêmico, do conhecimento de livro, daquele conteúdo, mas como eu vou lidar com o outro, como eu vou despertar o desejo deles. Eu tive uma experiência até como professor, e eu acho até bem legal para a gente colocar aqui para provocar a fala de vocês. Eu cheguei numa escola, eu era professor há alguns anos, e a diretora estava querendo me testar, né? E falou assim, ele me colocou uma turma de 17 meninos, todos reprovados 4 séries seguidas. Elas falaram que eram os marginais da escola. E aí falou assim, se você é bom, você vai dar conta. E aí eu pensei, eu preciso despertar o desejo desses meninos, né? Então eu cheguei na sala e eu perguntei o que é que ele... Aí eles me ignoraram, evidente. Eles estavam, de saco cheio da escola, do mundo, porque ninguém queria mais eles. Eles eram rejeitados pela família, pela escola, por tudo, né? Então, a escola era mais um lugar de rejeição. Então, eles estavam lá, era uma escola pública, claro, sem camisa, de chinelo, virando para o lado, sabe? Quem já entrou em escola com os alunos satisfeitos sabe bem o que eu estou falando. Eles eram considerados, pela diretora, os marginais da escola. Mas, sabe, marginais e santinhos, pessoas... Tudo isso é fabricado, a gente que fabrica essas pessoas, né? Eles foram fabricados, produzidos esse mundo de rotular o outro, de rejeitar. Então, eu cheguei lá, eles perguntaram do que eu era professor, eu falei que era professor de língua portuguesa,
Aí ele falou assim, eu não sei falar português. Eu falei, sabe, vocês estão falando português comigo, estão entendendo o que eu estou falando. Aí ele já começou a descontrair, e eu falei, o que vocês querem aprender? Eles falaram, a gente quer aprender funk. Olha o desafio. Como é que eu vou ensinar funk se eu não sei? Se o professor falar assim, não tem funk, eu sou professor de português. Eu falei, tá bom, desafio, aceito, vamos aprender. Só que vocês têm que me ajudar, têm que me ensinar. Aí eles trouxeram os CDs de funk e tal, e a gente escutava baixinho para a diretora não me expulsar da escola junto com eles, né? E aí fomos levando isso, e aí eu não entendia as letras, nem o vocabulário, entendia lá do funk, nem a intenção, o que significava aquilo, e aí eles iam lá para frente me explicar. E aí eu fui criando, eu fui avaliando outras coisas. Eram meninos de 16, 17 anos que estavam no sétimo ano. Aí eles foram lá para frente me explicando, esse aqui foi MC que escreveu, MC tal, e foram me dando aula sobre funk e como eram as letras, o que significava aquilo, e em que realidade se aplicava aquela coisa. E eu fui aprendendo. E eram só 17 meninos, e eles me deram aula o tempo inteiro sobre isso. E aí, até que chegou uma música, um funk, que é muito conhecido, Rainha do Funk, Poderosa, Olhar de Diamante. Aí eu falei, essa é conhecida, eu conheço essa aí. E essa é legal, que tem umas rimas ricas e tal. Aí eles deram uma gargalhada e eu não sabia porque eles estavam rindo quando eu falei rima rica. Então, a rima rica e ter pobre, eu falei, tem rima rica, tem... Aí eu expliquei a diferença, o que era a rima rica e a rima pobre. Aí eles ficaram fascinados. Então, eu falei, a gente pode criar um desafio de aprender a fazer um funk com rima rica. E aí precisava rima pobre. Eu expliquei que quando era a mesma classe de palavra, rimava advérbio com advérbio, verbo com verbo. Aí eles, professor, mas a gente não sabe o que é advérbio, que sabe o que é substantivo. Bom, isso aí de funk eu não sabia, mas agora eu já sei. E aí, isso aqui eu sei, vocês não sabem, então vamos trocar, vocês vão aprender. Só que quando eu não entendi, eu falei que não entendia, lembra? Então eu quero que vocês façam a mesma coisa comigo. E aí eu ensinei, em um mês eu ensinei o que eram as classes de palavras, usando as letras do funk. Aí você falou assim, você já sabia como resolver isso? Claro que não sabia. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu queria transformar aqueles meninos. Eu queria fazer com que eles gostassem da escola e de uma forma intencional. Quando falou funk, eu falei, aí eu olhei lá o que eu tinha que dar, né, no semestre, e aí eu falei, era classe de palavras, eu arrumei um jeito de colocar lá e ficou muito legal. E aí eles começaram a tirar notas boas, sabe? Professor, a gente não merece essa nota, porque a minha nota foi 8. A gente não merece essa nota, porque a gente é aluno de 3, 4, 0. Eu falei, mas quem falou isso? Se vocês deram aula para mim, vocês tinham um letramento maravilhoso, vocês sabem explicar, vocês dominam, está precisando só de uma forcinha em determinadas coisas. E aí eles falaram, por que os outros professores não são assim? Eu falei, bom, vamos ver. Aí eles falaram para o professor de matemática, o professor de matemática quis ver a minha aula. Aí ele assistiu e falou, Will, pelo amor de Deus, como que eu vou ensinar fração dessa maneira? Eu falei, a gente vai encontrar uma maneira. Podia saber, pedagogo tem que pensar como é que a gente vai pegar esse conteúdo e vai encaixar nisso, como atrai essa atenção dos alunos. E eu ajudei o professor, aí fez lá um supermercado para ensinar a caixa de leite vazia, a caixa de suco, e ele para ensinar o que estava dando. E aí os professores, os alunos adoraram e eles ficaram com a nota boa em matemática. Quando uma turma de ensino fundamental fica boa em português e matemática, os outros professores, eles ficam desestimulados para poder dar uma nota diferente. Porque são as bases, né, de saber, você manda bem em português, manda bem em matemática. E como é que o outro professor vai dizer que o aluno não está mandando bem? Aí a diretora falou assim, então eu quero que você faça o conselho de classe, falou para mim, com os professores, que ela queria me expor com os professores, né? Eu falei, não tem problema. E aí eu fui fazer o conselho de classe, que um professor não faz conselho de classe para a turma que está dando aula, mas aí eu fiz o conselho que os professores gostavam de mim. E aí eu expliquei a história de cada um. Eu falei, fulano
aconteceu isso na vida dele, e tal, tal. O conselho de classe foi isso. Aí eles ficaram assim, nossa, por que ninguém falou isso pra gente? E aí os professores mudaram, sabe, com os alunos, passaram a respeitar, viram que se fosse por outro caminho, eles davam conta. Eu sei que no final do ano todo mundo passou, foi uma festa, sabe? E eles passaram porque eles passaram a gostar da escola. O que é que a gente tira de lição disso? Né? Todo mundo pode aprender, não existe a gente exclui a gente, e a gente se permite a ser excluído. Né? Então, mas eles eram crianças, adolescentes, né? Então, isso, nós somos feitos pela fala do outro, né? Se a gente fala, você não pode, você é incapaz, você sabe, e aí a pessoa acredita e vai repetindo esse discurso, né? Deixa eu te falar umas coisas que o pessoal colocou aqui, e aí uma coisa muito bacana que você trouxe, que foi esse deslocamento, né, que está na sua fala, né? Então, do que as pessoas já falaram aqui para você, né? Sobre a sua pesquisa, que a professora Luzia falou do doutorado, a Gabriele falou que amou, que ela tem o livro a filha dela tem o livro da Estante Mágica, a May tem o livro da minha filha, né? E sobre a Kátia falou sobre a Kátia Olhar de Diamante, a maravilhosa, falou que é preciso ter interação na entrega, né? E a Luzia colocou, né, que é muito boa concepção, professor. A psicanálise enfatiza muito o desejo, né? Não há motivação sem o desejo de querer, mas esse desejo pode ser provado, e entra ali o papel do educador, né? E aí a Denise trouxe, né, a sua experiência que é muito parecida com a da professora Erin Gruel, dos Escritores da Liberdade, né? Lembra que a gente já assistiu, né? Assim como também acho que o Mudança de Hábito 2, com o Goldberg também, né? Na parte da música. E a Kátia trouxe outra complementação, que o professor precisa se apropriar da realidade dos alunos para envolvê-los, que foi o que você fez, e mudar a didática é primordial. A Roseli já lembrou do filme O Mestre com Carinho, né? E aí a Luzia trouxe, né, isso que você fez, né, que é muito bom dar voz aos alunos, as metodologias surgem de acordo com o contexto deles, né? A Raquel colocou que todo mundo pode aprender e o fato de você impulsioná-los fez toda a diferença, né? Como educadora, ela acha que incentivar, encorajar e acreditar é fundamental. A Maria Vitória disse que você fez toda a diferença na vida desses alunos, e a Beatriz disse que lindo o seu relato, né? Sobre professor é entrega, é amar, né? E é muito isso mesmo. E essa parte que você falou que eu quero pegar nesse gancho, né? Desse deslocamento, você vê que você deslocou os alunos, e a partir do deslocamento dos alunos, você também deslocou, né, os professores, né? O professor acabou querendo se deslocar. E aí, se fôssemos fazer um paralelo com o filme Escritores da Liberdade, né? Lembra que o professor que não quis se deslocar acabou, entre aspas, perdendo aquela turma para a professora Erin, mas quando o professor se propõe a esse deslocamento, é muito intenso, né? E a proposta do professor dentro do século XXI, né, fazendo um paralelo do que você, né, escreveu e o que nós estamos vivenciando agora, é algo que é muito forte, é muito próprio. Eu estava conversando mais cedo com o professor Wilman sobre como a visão dele é contemporânea nesse livro, que, se vocês lerem, vocês vão verificar já como se soubesse que algumas coisas iriam acontecer como está acontecendo agora, né? E a gente está tendo que estar dentro dessa realidade, né? E uma coisa do qual falamos também mais cedo, sobre esse hibridismo que você acabou trabalhando com eles nessa turma onde você foi professor, né? É verdade. Parecia que a gente estava prevendo. Quando eu estava vivendo isso, parecia que estava prevendo essa situação que ia acontecer. Porque as pessoas ficam assim, hoje, eu lido bastante com educação, né? Ainda não sou mais diretor de escola, mas eu estou focadíssimo em educação o dia inteiro.
E aí eu ouço muitas pessoas falando assim, o ano tem que ser cancelado. Já ouvi isso, né? Não, pois é, eu não aguento esse tipo de discurso, né? É, Pelo amor de Deus. Como assim cancelar o ano? eu falei, cancelar por quê? Né? Que argumento é esse, cancelar por quê? Eles não estão aprendendo nada. Oh, como não está aprendendo nada? Eu acho que a gente está aprendendo muita coisa. A gente, professor está aprendendo a fazer. Tem professor que não sabia nem passar e-mail. Agora está tendo que fazer, tem até que preparar aula Exatamente. para colocar lá no canal, ou mesmo até no WhatsApp, tem que mandar. Quem trabalha com educação infantil, né? Eu falo muito para os professores que trabalham com a assistente de mágica, falei, tem que fazer, fala para o aluno, olha, a tia está aqui, fulaninho tal, porque é muito importante que eles reconheçam, não pode perder esse vínculo da escola. Eu falo de coisas que aconteceu antes da pandemia, né, da escola, não deixa morrer esse vínculo, né? Os meninos precisam desejar. Aí as professoras falam, mas acontece que eu não gosto de fazer esse tipo de, de videozinho, porque eu não gosto da minha voz e não gosto da minha imagem. E eu não gosto dessa palavra videozinho. Parece que é algo menor diante do nosso trabalho, né? Eu falei, bem-vindo ao time, porque olha só, a não ser quem já é ator, que adora, ou então é narcísico demais, para poder gostar da voz e gostar da imagem. Porque quando a gente olha para a gente e vendo coisa, a gente fala assim, nossa, estranho, porque é como a gente saísse da gente e olhasse de fora. Não é um olhar agradável, sabe? Dá um estranhamento. A gente que está acostumado a fazer live e tal, mesmo assim, a gente não. Eu nunca vejo depois a live outra vez. Mas ainda mais a pessoa que tem que fazer isso, mostrar para o aluno, e vai cair na mão do coordenador, cair na mão do pai do aluno, isso dá um incômodo danado. Eu falei, olha, mas o mundo daqui para frente vai ser assim, né? A educação híbrida, a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa. Então, aí eu falei, como é que faz? Eu digo, vai fazendo que a gente se acostuma, né? Então, e não ter medo, porque, olha só, porque a gente está acostumado mas se eu falar um negócio que daqui a pouco, ano que vem, não for mais aquilo, está gravado. Eu falei, quem falou que a gente tem que escrever em pedra? Sabe? Quem é que escreve em pedra? Né? Antigamente tinha planetas, não sei quantos aí, já mudou, né? Agora o Plutão já não é mais. Não entendo muito. Mas as coisas vão mudando. Ciência só é ciência porque existe uma janela enorme para que possa mudar. Senão não é ciência, né? Porque você tem que pesquisar para poder ir melhorando. Então, porque o pobre do professor tem que escrever em pedra e aquilo que tem que ser verdade eterna. Eu falei, a gente tem que parar com esse medo, né? A gente precisa ter uma coisa em mente. Eu preciso fazer alguma coisa com intencionalidade para transformar o aluno, para dar vontade de ele estudar mais e aprender com as perninhas dele, buscar o conhecimento também. Isso é aluno protagonista. Né? Exatamente, são os dois P's, né, Wilma? Ser protagonista e trabalhar com propósito, né? Exatamente. E paixão, né? Tudo com P, 3 P's, né? O professor Sérgio está dando parabéns para você, né? Que ele sonha, né, em ver uma paixão e dedicação como a sua estendida para as famílias dos alunos, né? Que ele tem se empenhado, né, para ser professor dos pais, né? Que é também um discurso muito nosso, né? A Raquel está dizendo que já dizia Paulo Freire que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção, que ela acredita é o que a gente está fazendo agora no período de isolamento social. A Elaine disse que grava vídeos e fica preocupada se os alunos não estão participando. A Kátia grava 3 vídeos por semana e ela ama. As histórias dela são ótimas, cada semana uma temática, e confessa que revê as produções dela, e eu também vejo, tá? A Luzia diz que... A maioria não vê. Não, eu assisto as dela e assisto as minhas e assisto de todas. A Luzia disse isso mesmo, o conhecimento, né, deve ser transformador. Para isso são verdades plurais, né?
A Eliane está dizendo que ela está usando o Google Class e fazendo aulas no Zoom, né? E a Candice disse que concorda, né? Que é a breve introdução para o futuro. O mundo e a educação irão mudar, né? Que é algo que a gente, né, já vem conversando, né? Exatamente. Eu falo sempre que a BNCC já previu bastante esse tipo de coisa. Eu falo que a gente estava na porta de entrada da sala para poder mudar, e aí foi empurrado, né? Exatamente. Empurrou, e a gente está se equilibrando ainda, não sabe como lidar ainda. Mas é exatamente isso. Mas olha só, a gente precisa aprender a trocar o pneu do carro andando, né? Aí as pessoas falam assim, como é que faz educação? Will, dá a receita aí, como que eu lido com esse problema? Eu falei, olha, não existe bala de prata na educação. Não existe uma receitinha pronta. É igual a autoajuda, né? Todo mundo fala assim, olha, para você ser um empresário de sucesso, eu estava falando com o dono da Estante Mágica hoje de manhã, hoje à tarde. Como ser um empresário de sucesso, né? Eu falei, como tem receita para isso? Não tem. Cada indivíduo é indivíduo. Não tem. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. A gente teve assim, o que você deseja, né? Como que você vai lidar com o seu desejo? É assim que as pessoas se formam, né? É assim que se nasce os grandes empresários, né? Eu falei um pouco mais cedo e daqui a pouco veio o prêmio da 10 mil. Pois exatamente. Eu mandei, eu nem vi a resposta dele ainda. Eu falei, tá vendo? É isso, a gente não precisa, não tem receita, o ser humano não tem receita pronta, não tem receita pronta para a educação. A gente precisa ir descobrindo como que eu posso dizer que o que eu fiz deu certo e vai funcionar lá numa cidadezinha lá no Piauí, sabe? Se os alunos são diferentes dos alunos do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que, primeiro, ouvir o que esses meninos têm para falar, que bagagem cultural eles estão trazendo, né? O que ninguém nada de folha de papel em branco, né? Todo mundo já tem escrito. Já nasce, já está escrito, porque a mãe fica falando com a barriga o tempo inteiro, já tem alguma coisa. O desejo, né, já está ali latente, né? Quando coloca o nome, né? Esse tipo de coisa toda, já tem uma bagagem. Então, o bebê já não é folha de papel em branco, porque o aluno que chega na escola é folha de papel em branco. Exatamente. Então, a gente tem que pegar e trazer isso e colocar na escola, que o aprendizado significativo, ele só acontece quando a gente leva em consideração o que o outro sabe e o que o outro ainda não sabe. Quando a gente leva em consideração, aí vai bem. Eu escutava muito isso na escola que eu dirigia, na última, que foi... os professores às vezes iam falar, mas ele chega do município, que o município dá o ensino fundamental, e aí eles não aprenderam a ler nem fazer conta. E o que a gente vai fazer? Digo, ensina. A gente vai fazer o quê? Vai devolver os alunos? Município, olha só, ele não serve para mim. Que é isso? Exatamente. Essa é uma questão absurda, né? Não existe isso, né? Como assim devolver os alunos? Aí eles ficam assim, mas e o currículo? Eu falei, o que eu escrevo? Escreva o que você faz. Escreva o que você vai fazer. Vamos criar construir isso. Uma proposta para poder resgatar esses alunos. E aí vai sair do currículo. Eu falei, você prefere dar aula para as paredes, aluno? Se for dar aula, quem não sabe escrever uma frase vai saber fazer uma redação? Não. Então, vamos ensinar a fazer uma frase, né? Então, não é muito mais, não faz sentido. Eu acho que por isso que muitos professores ficam doentes. Se você olhar a estatística do município e estado, os professores ficam muito com licença médica porque ficam fazendo o que não gostam, né? E quando você começa a fazer o que não gosta, é que não tem sentido. Se você fica dando aula e os alunos não estão nem aí, não está colando com eles, imagina você falar e o outro não está... aí uma hora você vai parar, aí vai falando mais alto, não vai percebendo, daqui a pouco você está doente. Então, a gente tem que ter sentido no que está fazendo. A gente precisa chamar desses meninos. Mas ele tem que andar para frente. Se o passo foi curto, é o que a gente pode fazer, o passo curto, mas foi para frente, né? A gente não pode ficar estagnado. Então, o professor, olha só a preocupação que é absurda a gente falando assim de fora. O professor prefere escrever lá no diário que deu aquele conteúdo.
que o aluno não entendeu, porque ele veio, segundo o professor, analfabeto do município. Quer escrever isso? Vai enganar quem? Acha que o governador está interessado nisso? Quem tem que estar interessado é a escola, né? É o professor que está lá grudadinho com o aluno, é que tem que fazer a diferença, né? E quando tem um diretor que se importa com isso, melhor. Que eu falava, escreva o que você faz, que eu assino do teu lado, né? Eu duvido que venha alguém aqui questionar. E assim, às vezes, inspeção escolar, aí eu perguntava, você é professor? Porque às vezes o inspetor escolar não é professor. Se você for professor, eu ia pedir para você dar aula em grego para uma turma que não fala em grego. Você ia conseguir? Né? Como é que você ia fazer? Sabe? Então, aí não tinha argumento. Então, pode escrever tudo aí no teu relatório. Ninguém nunca veio reclamar comigo. Porque eu ficava doido para alguém vir reclamar, porque eu estava saindo da rota. Olha, sair da rota é ignorar o que o outro não sabe. Vocês não concordam? Agora, Com certeza. Aqui, o pessoal colocou aqui até isso aqui para você, né? Que o conhecimento deve ser transformador, né? Para isso as verdades são plurais, né? A Candice colocou nada, a parte daquela fala que você fez, né? Nada como uma crise para trazer novidades, né? Descobrimos várias habilidades, disse a Kátia. E a Roseli colocou: precisamos conhecer as diversas realidades dos alunos. E a Luzia trouxe até o Walton, né? Que quando ele diz a escuta é primordial da educação, né? E pegando essa sua fala, na semana passada eu fiz uma live, né, em comemoração aos 99 anos do Paulo Freire, se vivo estivesse, que no ano passado o Moacir Gadotti foi ali o organizador principal daquele livro, Os 50 Olhares para os 50 anos da pedagogia do oprimido, né? Então, entre aspas, né, eu ousei a criar o olhar 51, né? O 51º olhar, que foi sobre o que Paulo Freire pensaria sobre essa afetividade, né, via remota, né? Ele que era extremamente, né, amoroso e afetivo, né? E a gente cedo falou sobre Freire e Lacan, né? Dentro de todo esse contexto, né? E é tudo isso que você está trazendo, né? O foco tem que estar no aluno, né? O nosso foco tem que ser nessa observação, nessa atuação junto com o aluno, e não com que o outro, né? O outro que não seja o aluno está demandando para a gente naquele momento. Né? Que necessidade tem de fazer algo tão estrutural antes de realmente de encantar o aluno e de conseguir, né, dialogar com ele de uma forma realmente, né, real e íntegra e verdadeira, né? Exatamente, você falou, né, que nós falamos mais cedo, Lacan e Paulo Freire tudo a ver, né? Eles têm, é evidente que a gente tem que levar em consideração a psicanálise, tem que levar em consideração o mundo atual, né? Como Freud pensava lá, pega os ensinamentos, e o Lacan também, e a gente tem que aplicar na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? A gente não pode ficar um mero repetidor, a gente precisa avançar, e o que está acontecendo hoje no mundo... Esse mais do mesmo, né? Isso não funciona. Não vai. Quem faz uma dissertação, segundo fulano de tal, e disse isso, segundo fulano de tal, e aí? Né? Ele falou isso, e você vai falar o quê? Né? Eu acho que a gente tem que precisar ousar um pouco e falar alguma coisa a mais, acrescentar o que está, o que a sua vivência, né? Do teu projeto, do teu desafio, da tua questão que você vai desenvolver, você tem que trazer algo de novo. O que eu estava falando, o mundo está vivendo um desafio muito grande, olha só, e o desafio muito, muito, muito grande é saúde, né? Para descobrir que vírus é esse e tal, como cura e tal. E eu acho que o segundo setor mais afetado é a educação, porque o professor não sabia lidar com os alunos na tela, né? A escola tinha que existir lá e tudo acontecia naquele espaço. Aí o mundo deu uma vez, vocês vão ter que dar um jeito. Está todo mundo fora do lugar, sabe? Está todo mundo assim perdido, sem saber o que fazer. E aí vai entrar em desespero? Não. Pensa e vai fazendo. Mas pode dar errado. Ué,
o Thomas Edison, antes de fazer a lâmpada aí, imagina quantos incêndios ele deve ter causado. Eu acho que a gente, é evidente que ele está lidando com o outro, tem que ter cuidado. Mas a gente pode errar. E a gente pode acertar. O que a gente não pode ficar é parado. Esperando a pandemia passar. Né? A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que, pelo WhatsApp, sei lá, o jeito que cada um encontrar para poder fazer educação. Dessa maneira, eu acho que o mundo vai ganhando, está ganhando muito, porque a gente parou de ficar estagnado, né? Deu uma mexida e todo mundo sacudiu, todo mundo encontrou uma maneira de fazer educação, né? E aí depois a gente vai discutir qual é a melhor forma, onde funcionou mais, tal, e a gente vai descobrir. E muitos ensinamentos lá para trás vai ficar para trás, sabe? Essa questão da educação fordista, né? Que todo mundo tem que fazer o série e o aluno tinha que saber isso vai ser absurdo daqui a alguns anos. Hoje ainda não é, né? Daqui a pouco isso vai ser absurdo. Agora, o Paulo Freire ele foi mestre, porque ele sempre deu importância ao humano, né? A fala, né? Como o Lacan também dá. Isso, o que é humano, não tem, a máquina não vai substituir. Se alguém pergunta qual a profissão, me dá uma sugestão de profissão do futuro, eu falo assim, escolha uma que uma máquina não consiga fazer. É lidar com o outro, sabe? Porque eu vejo nos mercados, aqui na Zona Sul, eu vejo muito também na Zona Norte, deve ter aqueles caixas que autoatendimento, né? Aí, olha uma contradição. Tem as meninas lá passando a coisa e uma caixa e autoatendimento. E aí eu falo, olha que angústia que é dessas meninas olhando para uma máquina que vai tirar o emprego dela daqui a pouco. Sabe? Isso deve ser... A angústia pode não ser consciente, né, essa ansiedade. Mas fica lá. Você está na iminência de ser jogado fora do espaço porque vai ser trocado por uma máquina. Né? Então, eu fico olhando, às vezes, no mercado, fico assim, olhando, e fico refletindo sobre essas coisas, que eu sou meio maluco de ficar... Mas a observação é tudo, né? Eu falei, meu Deus, que coisa... Porque é cruel isso, se você prestar atenção, é cruel demais. A pessoa está do lado com o seu inimigo, né? E que vai tirar o teu emprego. E que se quer fazer mal para uma pessoa, tirar... deixar ela sem produzir, né? Deixar ela sem fazer alguma coisa que ela se sinta útil. E tem muita gente que está se sentindo assim, né? Então, a gente precisa ficar vulnerável para a gente se incomodar e se mexer e descobrir algo que possa fazer para transformar um pouco o mundo. Gente, pode fazer perguntas também para o professor Will, que eu estou aqui para ler para vocês, tá bom? Will, enquanto o pessoal está escrevendo as perguntas, deixa eu fazer uma colocação para você. Eu tive um caso, né, e aí gostaria que você comentasse sobre esse caso, de uma professora que não... conversei muito com ela, muito, mas ela não se adequou de forma alguma ao EAD, aos recursos digitais, aos métodos, né? Eu não posso dizer que porque ela tem 60 e poucos anos, porque tem outros professores de mais idade que estão super antenados com tudo, né? É uma mulher extremamente inteligente, contemporânea para tudo, mas não conseguiu, né, se desenvolver diante, né, vamos dizer assim, não utilizando de forma jactanciosa, mas para dizer em quesito de quantidade, da parafernália tecnológica. Você já teve algum caso desse? Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? Que você acha? Tenho, olha só. O medo. Quando a gente tem medo, a gente para ali. Ela precisa ser alguém com bastante paciência, porque as pessoas que têm mais de 50 anos, se você pedir para um garoto explicar, ele vai... Aí você não vai entender nada.
peça para alguém que tenha paciência explicar, assim, detalhadamente, ver que não vai quebrar se você errar, né? Sim. E a pessoa vai abrir, porque tudo isso, Elo, é medo. O medo paralisa. Quando um aluno ele não progride na sala de aula, quando ele é reprovado, ele está com medo do outro. E o medo, o que é que faz? O medo faz você agredir o outro e te paralisa. Então, essa professora precisa descobrir isso, né? Fazer o que eu quero, porque senão ela vai deixar de ser professora. Não, Porque você sabe que eu pensei justamente isso, porque até pelo aquele nosso assunto, a gente estava batendo papo antes de vocês chegarem, sobre a parte do professor muitas vezes estar incomodado com o estagiário, quando acontecia no modelo presencial, que aí é o que o Wilman trouxe, né? Quando você está sob o olhar do outro, né? E talvez ela nunca tivesse pensado antes, mesmo para o estagiário em sala de aula, ela estava sob o olhar do outro, mas ao estar sob o olhar da câmera, pode ser esse o impedimento dela atravessar essa ponte, né? Daqui para aqui, né? Eu fiquei muito intrigada, porque de todos que eu já capacitei, de todos com quem eu já estive, com as mentorias, com os coaches, com tudo, essa foi a única que engatou ali. E aí eu falei, hoje eu vou levar isso para a gente conversar sobre isso. Eu não tinha pensado nisso, sobre o olhar da câmera, que aí, no caso, essa câmera é o outro, né? Que pode ser justamente, né, essa fala, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal, e aí a gente continua. A Elisângela disse, sou fã do professor Wilman desde quando ele era diretor. Elisângela Correia. A Gabriela disse que nessa pandemia viu muitos colegas no início se sentindo inferiores a outros colegas mais jovens e envolvidos tecnologicamente. Ela tomou essa situação como dela e praticamente foi coach de cada uma delas. Isso é ótimo, né? A Maria Vitória disse que tivemos todos que nos reinventar e sair das zonas de conforto, né? A Luzia corrobora com isso, os professores estão se reinventando. E a Elaine disse que a gente saiu da mesmice, né? A Gabriele torna dizendo que engrandeceu cada ponto forte, né, desse processo de coach dela, e aos poucos, né, graças a Deus, elas foram se sentindo mais seguras. Hoje estão envolvidas, engajadas, né? Naturalmente, o jovem prefere fazer por ele do que explicar ao que tem dúvida. Então, por isso, muitos estavam perdidos, né? A Maria Vitória disse que, assim como conhece vários professores novos que também não se adaptaram bem, existem pessoas que não estão dispostas à mudança, né? A Elaine disse que ela pensou que ela não ia conseguir, mas essa pandemia fez ela refletir sobre muita coisa. A Luzia disse que parabéns pela lembrança do Paulo Freire, né, que sempre priorizou a transformação constante na educação. Enfatizava que os professores precisavam ser críticos e criativos para reinventarem suas práticas. Para mudar, tem que querer e acreditar em si mesmo, disse a Kátia. E a Elaine já acha que a pandemia tornou ela uma pessoa mais forte, né? Isso é muito bacana. É o que a Roseli, né, complementou do que eu estava falando agora, né? Hoje a câmera tem alma, né? Tem corpo e tem nome, né? Então são reflexões para a gente fazer, né, Will? Que de fato, né? Isso que você, eu vou voltar àquele meu lugar, né, junto com ela, para trazer essa proposta, né? Do que nós falamos lá do presencial e agora quando você trouxe o fator do medo, né? O medo que o outro é a câmera, né? Que interessante tudo isso. E o outro sempre sabe mais. Eu estava falando um pouco antes, você estava fazendo a terapia, Isso. a pessoa estava falando assim, mas eu me acho inferior, estava nesse lamento de achar que não é completo. Eu falei, olha, é natural, dificilmente alguém vai se achar completo, se achar o máximo. Você acha que o outro sabe mais de você, sabe mais que você, né? Em determinadas situações. Um professor com professor vai achar, ele sabe mais. Você sempre deposita no outro um saber que você acha que você não tem. A gente tem que se colocar na posição
de sujeito suposto saber, quando é professor, não sei se aluno lembra disso. Claro, com certeza. Suposto saber, o aluno, ele tem que supor que você sabe, né? Mas você tem que ter a certeza que não sabe. É isso que vai te movimentar. Porque o outro sempre vai depositar, vai... A Luzia falou Lacan, a Luzia também lembrou. Você vai fazer a transferência naquilo, vai enganchar no outro aquilo que ou é o espelho, que é igual a você, aí você vai colar. É só olhar nosso processo de enamoramento. Quando a gente procura namorado, namorada, olha para o outro. Se é igual a mim, pode ser, eu vou ter afinidade. Ou, aquele tem o que eu não tenho, então vai ser minha outra metade da laranja, que não tem isso. Mas a gente às vezes pensa, né? Então, isso são as duas coisas que faz as pessoas ligarem uma com a outra. O espelho, né? Você é igual a mim, você gosta de Lacan, eu também gosto, então vamos ter papo, então vai colar como um espelho. Ou então, nossa, você sabe muito, eu vou te admirar, então eu vou me aproximar de você, querendo ter o que acho que você tem e que pode me dar, mas na realidade você não tem. Né? Então, isso eu acho que deveria isso ser dito em toda a formação inicial de professor. Né? Que a gente lida isso com o aluno o tempo inteiro. O aluno precisa, para ele ficar transferido professor, o professor tem que ter essa noção, né, que é necessário que o aluno goste dele. Né? E às vezes odeie também, e tudo bem. Mas tem que ter essa relação e você não tem que levar no pessoal, porque o aluno te transfere por uma figura parental mais próxima. Então, às vezes ele pode odiar ou pode amar essa figura que está se transferindo. Nossa, e essa parte da transferência é algo que ela é muito forte, né? Não só da transferência, como a contra, né? Quando, vamos dizer assim, essa máscara cai, né? Quando aquela figura idealizada cai. Então, só que aí, nesse cair da figura idealizada, né, nós temos aí dois porquês, né? Às vezes, porque realmente houve um rompimento de algo que não é bom, ou por outro lado, pode haver um rompimento porque o outro cresceu. Então, essa pessoa que está nessa outra posição, ela, na realidade, ela precisa procurar trabalhar com o aluno sempre dessa forma, né? Para quando essa, entre aspas, essa figura idealizada cair, não é cair de uma forma negativa, e sim, parece estranho falar dessa forma, mas cair para o alto, né? Cair jogando a pessoa, né, lá para cima, para que ela se reconheça com um potencial tão grande ou até maior do que o nosso mesmo, né? Nossa, né? Eu sei tanto quanto ou mais do que o meu professor, olha só que bacana, né? Quando, na realidade, ele vai ficar até transferido toda uma vida, né? Mas vai saber qual é o lugar dele naquele mundo, né? E aí a gente lembra de Rodin e de Emile, né? É muito interessante esse momento. Mas olha só, voltando a fazer uma analogia com os relacionamentos, que na psicanálise vai muito para o seu aluno, se você não for uma pessoa diferente a cada dia, os relacionamentos morrem. Sim. Porque se você chega demais, se você fantasia, todo mundo, para se aproximar, tem que ter fantasia. Aí você vai fantasiar o outro. Se você chegar muito perto, aí você vai ver que não é aquilo. Aí você precisa estar em constante mudança para que essa relação ela permaneça duradoura. Porque senão você chega mais perto do outro, essa pessoa não é a pessoa que eu pensava. E não é mesmo, sabe? Não é. Pensava, não existe. Né? Não. A gente tem que se reinventar a cada dia ser uma pessoa diferente. Por isso que, às vezes, o casamento acaba, os relacionamentos acabam, é muito fácil, porque a pessoa fica não sai do lugar, fica presa naquela coisa, e aí o outro sabe fazer. Não é isso
que eu queria. E não é, né? Eu falei, não é. Eu ouvi isso de uma paciente, eu falei assim, eu falei para o meu marido que ele não era a pessoa que eu queria. Aí ele falou assim, mas porque você não me conhece direito ainda. Aí tirou o chão dela. É por aí mesmo, sabe? Ele foi perfeito na resposta. Porque, na realidade, a gente sabe que casar, né, não só casamento, como todos os relacionamentos, é casar todos os dias. Né? Claro, Porque se claro. você não. É aquilo que você acabou de dizer, né? Até te repetindo, se o professor todos os dias não trouxer algo, né? E é por isso que a gente, né, ama esse mundo, ama estar dentro da educação e nós amamos os nossos alunos, porque a gente todo dia tem um motivo quando você vê alguma coisa. Eu estava com esse planejamento, mas já vou propor outra coisa. E aí vamos tentar amarrar para poder entrelaçar. E é isso que faz com que tudo isso tenha uma magia, para que tenha essa magia, né, desse casamento diário, né, é necessário que haja, como dizia Rubem Alves, né, que para além do encantamento tem que ser um espanto, né, tem que ser algo dessa forma, e nem sempre as pessoas estão afim, né? É o que você, né, colocou. E aí tem vários comentários para a gente. Tem que conquistar. Parabéns, professor Wilma. Ela ama a frase do Oswaldo Montenegro: para sempre não é todo dia, mas serve para todas as relações. É uma renovação de contrato diário, disse Roseli, e temos que ser motivadores, né? É muito bacana tudo isso, né? Muito, muito interessante tudo isso. E é desafiante você chegar para o outro, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu sei tudo de funk, faço para meus alunos, e fosse lá me aventurar, não me colocasse na posição do não saber, né, e colar neles, porque eu tinha aquela outra coisa de suposto saber, que aí eu tinha um afeto, sabe? Eu mostrava que gostava deles, e gostava de fato, né? E gosto. Né? Então, isso era uma outra descoberta que eles iam querer saber. Eles ficavam perguntando mil coisas sobre mim. Então, eu era sempre uma caixinha de surpresa para eles. E isso é legal. Se fosse só do conteúdo, a máscara cai muito rápido. Sim. Então, você tem que ir por outros lugares, né? Do professor, nessa relação professor-aluno, tem que ir por outros meios, não só o do saber acadêmico. A Elisângela disse pela humildade, pela empatia, né? Pelo nosso, até pela nossa afetividade, pela nossa amorosidade, né? Gente, tá assim maravilhoso, né? Eu sei, mas a gente está no nosso horário, no horário do professor Wilma. Eu sei que é tipo assim, eu gosto de ficar uma semana inteira com o Wilma. Aí já está todo mundo aqui reclamando, mas a gente precisa realmente, né, nos organizarmos, e o professor Wilma vai voltar com vários outros assuntos, né? Vamos falar aí do novo livro, né? Exatamente. Assim que já tiver a data marcada do lançamento, né? Nós vamos anunciar e vamos poder participar de forma ativa, né? E vai ser um momento muito bacana, como foram todos os outros, né? Quero agradecer demais, Wilma, a você, né? A toda a nossa vivência, né? Juntos há muito tempo, né? Porque fizemos todo o mestrado juntos, e aí já se vão aí já 8 anos, né? Já do mestrado, e os 2 anos anteriores de estudo, então já tem 10 anos aí que a gente tem uma história muito bonita, que é, como ele falou, na época nós não tínhamos tecnologia e ficávamos 1 hora, 2 horas no telefone, um lendo para o outro e trocando com o outro, e ajustando as escritas um do outro, né, dessa fala, e acabou nascendo essa amizade que é uma parceria, né? É um casamento que a gente casa todo dia, né? E é super bacana, e que eu tenho com muitos de vocês, né? Então, eu vou dar a palavra para o professor Wilma fazer as últimas considerações, e depois vou devagarinho encerrando a nossa live. Professor Wilma, sinta-se à vontade para dizer o que você quiser para os seus fãs que estão aqui.
Não, eu que sou fã de vocês, olha só. Para falar que foi um prazer muito, muito grande estar conversando com vocês, embora a Lu estava lendo. Foi muito legal. Eu acho que nada substitui a relação humana. Nada. Né? Essa troca de saber, troca de energia, troca de afeto, isso é muito bom. E eu me sinto até honrado estar com tanta gente, assim, com saberes diversos, ouvindo falar de uma coisa que eu estudei, né, que é educação, eu trabalhei a vida inteira, mas se vocês fossem abrir o microfone para falar de coisas também, eu ia mergulhar no conhecimento de cada um, né, porque todo mundo traz uma bagagem infinita e essa troca é que deixa a gente mais rico, né? O mais saber, sabe? Eu gosto muito, muito, muito de ouvir, tá? Eu que agradeço, obrigado mesmo por ter me ouvido. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Aqui eu tenho alunos, sempre alunos, né? PIBIDs, né? A coordenadora da pedagogia EAD, né? Que vocês sabem que eu sempre menciono a professora Luzia Cristina Nogueira de Araújo, a professora Adelaíse, já falei com vocês, 9 horas, na Adelaíse.comunicação, tem Cresça na terça, tá? Onde ela faz um trabalho super bacana. Se você quer saber como é que está o mercado de trabalho e aprender com ela, vai que vocês vão adorar. E quero aproveitar para lembrar a vocês, depois vou lembrar quando chegar mais perto de novo, eu tenho um encontro com ela, vai ser mês que vem, sobre a comunicação e educação, o bom humor é o tempero, porque a gente tem uma história muito bacana para contar sobre isso para vocês, né? Quero agradecer a presença do professor Sérgio, né, que é coach, tem uma consultoria maravilhosa com o filho dele, e também está sempre, né? Eu estou sempre divulgando os trabalhos dele, né? Muito obrigada, professor Sérgio, foi uma grande honra ter o senhor aqui, né? E aí ele tem diversas temáticas, inclusive de espiritualidade, né? E é muito bacana em todo esse tempo. Tenho protagonistas aqui, porque, conforme eu digo para vocês, esse é um quadro. Vande está aqui. Vande é uma paulista, uma amiga recente. Eu que agradeço, Vande, pela sua participação. Ela é uma headhunter de uma grande empresa, uma pessoa simpática que, nossa, eu fiz o convite para ela, até achei que ela não viria, porque é muito trabalho, a pessoa que, né, eu também fiz a especialização em RH, Maria Vitória está aqui também, que é de RH, sabemos o quanto que é trabalhoso, né, tudo isso, mas agradeço demais a sua presença também, querida. Temos diversas protagonistas aqui, a Adelaide também é protagonista, a Kátia Silene, né, a Candice em breve vai estar aqui também como protagonista, mas também está sempre no Instagram, Maria Vitória, né? Obrigada, querida, a Célia está agradecendo, a professora Roseli Gabriel, né, que é minha parceira na universidade lá de Brasília, né? Gente, a todos vocês, né, com todo o carinho que vocês estão sempre aqui, né, prestigiando as nossas lives, e hoje a próxima protagonista não pôde, né, estar aqui conosco, só para você botar água na boca de vocês. Dia 9 de outubro, Aline Romanelli, né? A gente vai falar sobre contação de histórias e a viagem pelo nosso imaginário. É imperdível, nós vamos nos caracterizar. Só isso que eu vou deixar de aperitivo para vocês, tá? Então, nós temos aí, e esse quadro é um quadro muito bacana, por quê, né? Eu gosto de mostrar o trabalho, o meu trabalho, o trabalho de vocês, né? Então, todos aqui, cada um tem a professora Roseli, professora, a professora Maria Vitória, a Kátia, a Candice, a professora Luzia, o Wilman trazendo a parte do livro, a estante mágica. Então, eu acho que esse espaço é nosso, e é aquilo que eu sempre digo para vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido, tenham passado aí esse momento conosco, né? Aí, não só se divertindo, mas também aprendendo e agregando alguma coisa para o cotidiano de vocês, tá bom? Professor Wilman,
todo o meu respeito, todo o meu carinho. Um beijo enorme, né? Meu amigo do meu coração, tá? Um grande beijo para vocês, Maria Vitória, Kátia, todos vocês, Célia, ô querida, obrigada, obrigada, obrigada a todos vocês. Eu também amo vocês. Um beijo, 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 beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Lu, beijos. Tchau, querida. Quem quiser abrir o microfone para dar tchau, pode ficar à vontade. Tchau, minha amada. Tchau, tchau, Lu. Beijo. Beijo. Amei a história, hein? Vou me caracterizar de quê? Não posso contar. Você sabe que eu amo isso, né? Beijo, tchau. Beijo, queridas. Tchau, tchau. 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 Tchau, Célia. Vocês sabem que eu só saio por último, só depois dos meus convidados saírem. Beijo, Mavi. Delaíse, nos vemos mais tarde.